Bom dia, meu nome é Glenise Voz e a minha apresentação será sobre a valorização de subprodutos da indústria alimentar para obtenção de produtos de valor agregado. Primeiramente, eu gostaria então de agradecer a audiência de todos, também gostaria de agradecer ao Comitê de Organização do primeiro Congresso Online de Alimentos e Agropecuária, realizado pelo Instituto Federal de Pernambuco do Campus Barreiro e a professora Débora Amaral, pelo convite para a realização dessa palestra. Também gostaria de parabenizar o comitê de organização desse congresso pela iniciativa. Então, vou começar por me apresentar. Eu sou bacharel em Química de Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas, sou mestre em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Biotecnologia, com ênfase em Ciência e Engenharia de Alimentos, pela Universidade Católica Portuguesa. Atualmente eu sou pós-doutoranda na Universidade Católica Portuguesa, na Escola Superior de Biotecnologia da cidade do Porto, e sou orientada pela professora Manuela Pintado, que tem uma vasta experiência na área de valorização de subprodutos alimentícios. Então, vou começar a apresentação falando sobre subprodutos. No caso da produção de alimentos, ocorrem perdas ao longo da cadeia produtiva e da distribuição, e que se transformam muitas vezes ou em resíduos ou em subprodutos alimentícios. Assim, estima-se que 1/3 dos alimentos produzidos mundialmente são perdidos, ou na forma de resíduo, durante o processamento dos alimentos ou durante a cadeia alimentar, totalizando assim 1,3 bilhões de toneladas de resíduos por ano. Assim, de acordo com o regulamento europeu, o resíduo alimentar corresponde a resíduos que tenham uma alta carga orgânica e que são obtidos, então, durante a transformação de matérias-primas em produtos alimentares e obtidos na forma líquida ou sólida. Enquanto, então, os subprodutos, eles são constituídos de substratos que podem ser utilizados, então, para a obtenção de compostos funcionais e que podem ser utilizados, então, no desenvolvimento de novos produtos com valor acrescentado. Assim, de uma maneira geral, os subprodutos são constituídos por nutrientes básicos, como proteínas, lipídios, minerais e carboidratos, entre eles açúcares e fibras, e também compostos funcionais, como compostos bioativos, como os carotenoides, os polifenóis, e também vitaminas e peptídeos. Então, nesse sentido, a valorização dos subprodutos alimentícios hoje em dia se apresenta não só como uma necessidade, mas também como uma oportunidade para poder obter novos produtos com valor agregado e também que tenham um grande impacto na economia das indústrias. Então, nos últimos anos tem ganhado destaque a economia circular, que é um modelo de economia que visa a reutilização e o reaproveitamento da matéria e da energia que são produzidos ao longo do ciclo de produção, acabando assim com um conceito antigo do fim de vida útil que se tinha no modelo de economia linear. Esses conceitos da economia circular também vêm de encontro a uma problemática que é o crescimento populacional, onde estima-se que em 2050 a população alcance 9,8 bilhões de pessoas. Assim, esse aumento populacional vem junto com uma preocupação, devido aos esgotamentos dos recursos naturais. Isso tem despertado, então, a necessidade das populações de iniciarem uma meta mais sustentável. Assim, uma maneira a repensar o atual modo de produção e o consumo de alimentos que nós temos, para satisfazer as necessidades alimentares futuras. Nesse sentido, então, a soja pode se apresentar como uma importante matéria-prima, considerando que é a oleaginosa mais consumida em todo o mundo, onde a produção de 2019 e 2020 ultrapassou os 335 milhões de toneladas, sendo produzidas principalmente pelos Estados Unidos, pelo Brasil e pela Argentina.
A soja, ela é usada como matéria-prima para diversos produtos alimentares, como o óleo, a proteína isolada e a bebida de soja. Ainda a partir da bebida de soja, ainda podem ser produzidos outros produtos alimentares, como o tofu e o iogurte de soja. Então, entre os produtos obtidos pelo processamento da soja, pode-se destacar a bebida de soja, que é obtida através de uma extração aquosa dos grãos macerados de soja. E durante a produção dessa bebida, então, é obtido um subproduto denominado ocara, sendo que para cada 1 kg de soja processado são obtidos 1,1 kg de ocara. Esse subproduto, ele apresenta uma grande instabilidade devido à grande umidade presente, que é cerca de 80%. No entanto, ele ainda apresenta uma composição nutricional muito rica, apresentando cerca de 50% de fibras, 30% de proteínas e 11% de lipídios, além de compostos, como compostos bioativos como as isoflavonas. Atualmente, a ocara é utilizada em pratos tradicionais, principalmente em países asiáticos, mas também pode ser utilizada na agricultura e na alimentação animal. Mas, em grande parte, ela ainda continua a ser descartada no meio ambiente, causando graves problemas ambientais. Assim, de forma, então, a valorizar esse subproduto, foram realizadas hidrólises enzimáticas na ocara, com tratamento térmico e sem tratamento térmico, utilizando enzimas comerciais, a alcalase e proteases de Cynara cardúnculos, um coalho que é amplamente utilizado em Portugal e na Espanha para a elaboração de queijos típicos. Assim, durante esses experimentos, então, foram avaliados o grau de hidrólise, o perfil de proteínas e de peptídeos obtidos, as atividades antioxidantes e antipertensivas e também a sequência, né, dos peptídeos formados durante as hidrólises. Assim, durante esse estudo, foi possível, então, obter peptídeos com atividades biológicas, como atividade antioxidante e antipertensiva, e durante esse estudo, então, foi concluído que a ocara hidrolisada pode ser usada como um ingrediente funcional ou como um possível suplemento alimentar. Além dos processos de hidrólise enzimática, a ocara também foi fermentada utilizando bactérias probióticas com a finalidade de produzir novas bebidas probióticas sem adição de lactose. Então, os probióticos são micro-organismos vivos que, durante a fermentação, podem produzir diferentes metabólitos, entre os quais podem se destacar alguns compostos bioativos. Além disso, os probióticos estão amplamente associados a muitos fatores benéficos para a nossa saúde, como o balanço intestinal, a diminuição do colesterol e até mesmo a redução de alguns tipos de cânceres, como o câncer do cólon. Assim, relativamente ao desenvolvimento das bebidas de ocara, foi utilizada a ocara previamente hidrolisada com as enzimas de Cynara cardúnculos e durante a fermentação foi utilizada duas bactérias probióticas, um lactobacillus, o Lactobacillus rhamnosus R11 e uma bifidobactéria, a Bifidobacterium animalis BB12. Além disso, também foram realizadas fermentações utilizando uma cocultura entre o lactobacillus e a bifidobactéria. As bebidas de ocara não tinham a incorporação de lactose, como fonte de carboidrato foi apenas utilizado frutoligosacarídeos. Além disso, então, durante a fermentação foi possível observar em todas as bebidas fermentadas a produção do ácido lático e, em contrapartida, em nenhuma das bebidas fermentadas de ocara foi detectado a presença do ácido acético. Outro fato que ganha destaque durante a fermentação da ocara foi a transformação dos compostos glicosilados, das isoflavonas, em agliconas após a fermentação. Esse fato merece destaque considerando que as agliconas apresentam-se numa forma mais biodisponível para o nosso organismo.
Então, além dos parâmetros de fermentação, as bebidas fermentadas de Okara, previamente hidrolisadas com enzimas da Cynara cardunculus, também foram avaliadas quanto à sua vida de prateleira. Essas bebidas, então, foram avaliadas durante 28 dias, onde foi possível constatar que ambas as bactérias probióticas, o Bifidobacterium animalis BB12 e o Lactobacillus rhamnosus R11, mantiveram suas células viáveis durante todo o período de armazenamento. Além disso, também foi possível observar que as bebidas fermentadas apresentaram maiores atividades antioxidante e antipertensiva quando comparado com as bebidas não fermentadas. Também foi possível observar que as isoflavonas, na forma de agliconas, apresentaram maiores concentrações nas bebidas fermentadas quando comparadas com as bebidas não fermentadas. Esse é um fator muito importante, considerando a sua biodisponibilidade no nosso organismo. A aquacultura também tem um grande interesse, então, na utilização de subprodutos alimentícios, tendo em conta, então, que nos últimos anos a aquacultura tem tido um grande desenvolvimento, um aumento na produção. Assim, então, eles buscam cada vez mais novos ingredientes, né, que além de terem os nutrientes e apresentarem altas digestibilidades nos peixes, que apresentem também menores custos do que os ingredientes utilizados atualmente, mas eles também estão preocupados com o impacto que essas dietas têm no meio ambiente e também com a sustentabilidade. Então, além disso, buscar realmente ingredientes que sejam viáveis para a utilização na aquacultura é fundamental, porque também a aquacultura está ligada com a demanda futura de alimentos. Considerando essa problemática na aquacultura e essa busca que a aquacultura tem por novos ingredientes que sejam viáveis para a utilização nas dietas dos peixes, foi utilizado então as farinhas de Okara, obtidas por diferentes bioprocessos, como as hidrólises enzimáticas e as fermentações utilizando bactérias probióticas, bem como outros processos, como a utilização de processos térmicos. Então, essas farinhas foram incorporadas nas rações dos peixes como forma de substituir ou diminuir farinhas já utilizadas comumente, como a farinha de milho e a farinha de trigo e a de soja. Então, nesse estudo, primeiramente se fez o estudo da digestibilidade de cada um dos ingredientes que foram utilizados à base de Okara, utilizando então assim um sistema Chauvet, que é um coletor automático de fezes. Então, para isso se testou diferentes tipos de farinhas de Okara, onde se utilizou 30% do ingrediente sendo as farinhas e 70% das dietas referência. A partir do estudo de digestibilidade das diferentes farinhas de Okara, utilizando tilápia do Nilo, foi possível observar que entre os ingredientes testados, a Okara hidrolisada com proteases de Cynara cardunculus e a Okara previamente autoclavada foram os ingredientes que apresentaram maior digestibilidade de proteínas. Assim, essas duas farinhas foram as escolhidas para serem usadas no ensaio de crescimento da tilápia do Nilo. Sim, então, com base nos estudos de digestibilidade, esses dois ingredientes foram os escolhidos então para o ensaio de crescimento, utilizando a tilápia do Nilo, onde foram utilizados diferentes níveis de concentração nas dietas referência. E para cada estudo, então, foram utilizados tanques com 20 peixes, com um peso inicial de 17 gramas. Esses tanques continham 300 litros de água com recirculação. Os peixes recebiam alimentação 2 vezes por dia e apresentavam, então, um fotoperíodo de 12 horas de luz e 12 horas no escuro. Após 10 semanas, esses peixes foram, então, avaliados quanto ao seu desempenho no crescimento, a composição corporal e a utilização dos nutrientes desses ingredientes.
Sim, através dos estudos utilizando as farinhas de ocara para o crescimento de tilápia do Nilo, foi possível concluir que as farinhas de ocara hidrolisada com enzimas de Cinnaria-cardúnculos ou previamente autoclavada podem ser incluídas em até 20% das dietas de tilápia como substituição de fontes vegetais, como o farelo de soja, a farinha de trigo e a farinha de milho, sem que isso afete o desempenho, né, do crescimento desses peixes e também a utilização dos seus nutrientes. Assim, a ocara se apresenta como uma boa alternativa para a substituição dessas fontes vegetais nas dietas desses peixes. Então, nesse momento, eu faço parte da equipe do projeto Coccíleo Value, que é um projeto então que visa a valorização sustentável de subprodutos do processamento e armazenamento de cereais. Esse projeto tem como colaboradores a Silos de Leixões e a Germe, que são duas empresas, e também o Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, que é o INEGE. Esse projeto, então, tem como coordenadora a professora Manuela Pintado e também a professora Ana Gomes. Então, uma das empresas que fazem parte do projeto é a Silos de Leixões, que é uma empresa então que presta como principais serviços o transporte e o armazenamento de granéis agroalimentares. Então, essa empresa tem mais de 40 anos já no mercado e chega a armazenar 800 mil toneladas de produto por ano. Assim, o objetivo, então, nesse projeto é a caracterização, então, e a incorporação desse subproduto obtido a partir dos granéis, né, para aplicação em formulações para alimentação animal. Então, e a outra empresa que faz parte desse projeto é a Germe. A Germe é uma das maiores empresas de moagem de cereais de Portugal. Ela foi fundada em 1991 e está localizada no Porto. Então, os principais produtos da Germe são as farinhas de trigo, as farinhas de centeio, farinha de arroz e farinha de milho, e outros produtos como a Unipan, Germix e sêmia de trigo. A Germe, então, tem 3 linhas de transformações de cereais, entre elas moagem de trigo e moagem de arroz. Então, dentro desse projeto, os subprodutos que a gente utiliza da Germe são as sêmias de trigo, tanto a sêmia grossa como a sêmia fina, então oriundas da moagem do trigo, e também o germe de trigo. Então, o principal objetivo desse projeto é o desenvolvimento de formulações com valor agregado para a alimentação humana e também o desenvolvimento de rações animais à base de subprodutos de cereais. Para isso, então, os principais subprodutos estudados nesse projeto são a sêmia grossa e a sêmia fina de trigo, que são obtidos a partir da moagem do trigo, o germe de trigo e o pó de silos. O pó de silos, ele apresenta uma grande variabilidade na sua composição. Isso se deve ao fato desses pó de silos serem oriundos dos granéis agroalimentares, onde não se tem uma constância nos produtos que são armazenados. Então, durante o período da amostragem, pode ser armazenado diferentes produtos. Então, isso acaba influenciando diretamente na composição final desse subproduto. Então, esse projeto, além da valorização dos subprodutos de cereais, também visa a valorização de outros subprodutos alimentícios, como a farinha de ocara. Além disso, também está incorporado nesse projeto a farinha de bolota. A bolota, então, é um fruto produzido por árvores pertencentes à família dos carvalhos, e essa farinha, até o momento, é pouco valorizada, sendo utilizada principalmente para alimentação animal, particularmente para suínos, né, em regime de pastoreio. Então, esse projeto também visa a valorização de um produto local para incorporação, então, em grânulos funcionais. Então, até o momento, já foram desenvolvidas diferentes formulações de grânulos funcionais.
utilizando subprodutos de cereais e as farinhas de okara e de bolota. Esses grânulos apresentam diferentes alegações nutricionais, como rico em fibras, rico em proteínas e rico em ômega 3. Essas alegações nutricionais destacam esses grânulos em relação aos outros produtos que são encontrados atualmente no mercado. Se tiverem interesse em obter mais informações sobre esse projeto, podem acessar a nossa página na internet. Então, além dos projetos apresentados, também do ano de 2019 e 2020, tivemos um projeto sobre a elaboração do espaguete funcional, sem glúten, à base de farinha de bolota e farinha de okara. Esse projeto também foi desenvolvido pela professora Priscila Vieira Pontes, que é professora no curso de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus de Macaé. Foi desenvolvido, então, durante o período de pós-doutorado dela, aqui na Universidade Católica Portuguesa. Como objetivo também de valorizar tanto a bolota, né, que é um produto local, como a okara. Então, alguns agradecimentos pelas empresas e órgãos que nos financiaram, né, que proporcionaram o desenvolvimento desses estudos. Muito obrigada a todos pela atenção. Agradeço também aos organizadores do primeiro CONAGE pelo convite para poder participar desse evento e desejo a todos uma boa continuação do congresso.